Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ensinando Ciências Oficial, e nesse vídeo eu vou estar respondendo uma pergunta e uma dúvida comum de muitas pessoas quando leem o capítulo 40 e 41 de Jó, mais especificamente o capítulo 40. Capítulo 41 pretendo tratar em outro vídeo, mas sobre o capítulo 40 fica a questão: Jó realmente viu um dinossauro? Quando a gente lê o texto bíblico de Jó, capítulo 40, vemos uma criatura colossal e que muitos comentaristas, teólogos e estudiosos da palavra de Deus supõem e defendem a ideia e o posicionamento de que é um dinossauro. Mas aí fica a questão, né? Outros teólogos, pastores, cientistas, especialistas defendem o contrário, que a criatura ali narrada, descrita e apresentada não é o dinossauro. Mas o que será que de fato Jó viu? E vamos ao texto para entender melhor essa questão. Ok, pessoal? Então, desde já, deixem o like aí nesse vídeo, comentem também. Se gostarem do tema, né, compartilhem com amigos e conhecidos. E também, se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal para apoiar o nosso trabalho. Tá certo, pessoal? Inclusive, na descrição, existem algumas formas aí de vocês apoiarem o nosso trabalho, tá certo? Então, indo ao texto, eu peço a vocês, né, que estão acompanhando o vídeo, que ou anotem, tomem nota, referência, ou mesmo leiam aí junto comigo aqui, ou leiam, deem uma pausa no vídeo e leiam aí com calma. Jó capítulo 40, ele vai dar uma descrição da criatura que Jó contemplou, Jó conhecia, ou pelo menos de acordo com o texto bíblico, era uma criatura que era do conhecimento de Jó e do conhecimento de ele ter visto essa criatura. E por que eu digo isso? Porque se você for ler Jó capítulo 40, do versículo 15 até o versículo 24, você vai ter uma descrição bastante ampla dessa criatura que é chamada de Behemoth. Alguns comentaristas, teólogos e especialistas defendem a ideia de que essa criatura era uma criatura mitológica, ou seja, uma criatura que não existia de verdade, mas que o Senhor Deus usou, né, essa figura para falar algo para Jó. Só que é interessante que quando a gente observa e lê todo o livro de Jó, e especialmente algo muito importante quando a gente vai interpretar, vai estudar, vai ler a palavra de Deus, é considerarmos os textos que vêm antes e os textos que vêm depois. Não somente os versículos, mas também os capítulos, e também o livro como um todo, e também a Bíblia como um todo. E quando a gente analisa, né, esse texto em específico, comparando com os demais textos e assuntos apresentados no livro de Jó, vemos diversas coisas bastante reais faladas pelo próprio Criador. É importante destacar que no livro de Jó, boa parte dele é os seus amigos falando com Jó, mas uma grande parte dele é o próprio Criador se revelando a Jó, conversando diretamente com Jó, ou seja, o próprio Deus falando diretamente com Jó. E no capítulo 39, vemos a palavra de Deus falar, o próprio Deus falar e se referenciar a diversos animais, como cabras monteses, como jumento selvagem, como falcão, e vários outros animais que vão sendo citados ao longo do capítulo 39. E todos esses animais são animais reais, que de fato existem, que inclusive existem até hoje, até nos nossos dias, e que eram do conhecimento de Jó. E quando chegamos no capítulo 40, Deus continua conversando com ele, e a gente vê Deus falando e se referindo a uma criatura colossal, que, como eu disse, muitos pensam se tratar de um animal mitológico. Só que essa ideia de um ser mitológico, um animal mitológico, ela cai em descrédito à luz, né, do que vemos Deus conversando com Jó anteriormente. Ou seja, fazendo referência a vários animais que existem de fato e de verdade, e que inclusive existem até os nossos dias, né, como é o caso do falcão. E como é o caso das cabras monteses também, e outros animais aí que vão sendo citados, né, ao longo de todo o livro de Jó, e também especialmente do capítulo 39. E quando chega no capítulo 15, é aí que temos um impasse, porque
Há aqueles que defendem até hoje que é uma criatura mitológica, mas há aqueles que defendem se tratar apenas de um elefante, ou mesmo de um hipopótamo, ou ainda de um crocodilo. Mas será que a descrição que é dada por Deus no capítulo 40 de Jó bate com algum desses animais? Observe aí ao lado esses animais, enquanto eu vou fazendo a leitura aqui de Jó capítulo 40, versículo 15 ao 24, e faça um comparativo para analisar se a descrição que o Criador de todas as coisas, que não pode mentir, que como diz o livro de Números, não existe mentira nele, ele não pode mentir e nem se arrepender do que ele disse. E, obviamente, ele é o Criador de todas as coisas e conhece com riqueza de detalhes e profundidade tudo aquilo que ele criou e tudo aquilo que existe, ok? Jó capítulo 40, 15 ao 24 diz o seguinte: Contemple agora o Behemoth que eu criei junto com você, e que come capim como boi. A força dele está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Observem, pessoal, que fala contemple agora o Behemoth. Se Deus está chamando Jó a contemplar, é porque esse animal Jó realmente viu e contemplou. E esse animal existia durante o período de vida de Jó. Tá certo? Que eu criei junto com você. Isso pode se referir ao período ali de vida de Jó e desse animal, deles terem nascido, né, no mesmo período de tempo, ou pode fazer referência à semana da criação. Sendo uma coisa ou outra, ambas estão certas. Os animais terrestres, né, Deus criou no mesmo período ali da semana da criação em que criou o ser humano, tá certo? E também, se referir a tanto Jó ter nascido, quanto esse animal ter nascido no mesmo período ali cronológico, também está certo. E que come capim como boi. Era um animal de hábitos, em relação à sua alimentação, era um animal herbívoro. Era um animal colossal e herbívoro. E esse termo, né, Behemoth, ele faz referência a uma besta colossal, a um animal colossal, ou seja, a um animal que era uma besta, era um animal de fato, mas também era um animal colossal, de proporções gigantescas. A força dele está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Observem de onde ele tira a força. Ele endurece a sua cauda como cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos, entrelaçados. Esse ponto aqui é interessante porque quando os especialistas que defendem, né, que esse behemoth é um hipopótamo ou mesmo é um elefante, quando observamos a cauda desses animais, em nada, nem de pertinho, se compara com um cedro, que vocês vão poder observar nas imagens ao longo desse vídeo aqui. Em nada se compara com um cedro. E mesmo quando a gente chega a trazer o crocodilo, né, para a situação aqui, também não se compara. O crocodilo tem uma cauda ligeiramente grossa ali, mas nada comparado a um cedro, e fora que outras características vão sendo dadas, hábito de alimentação, anatomia do animal, fisiologia, estrutura do corpo desse animal e também até o habitat onde ele vive e como é o relacionamento dele com o ser humano também. Observem a seguir, né? Ele endurece a sua cauda como cedro, ou seja, a sua cauda era extremamente grande. Os tendões das suas coxas estão entretecidos, ou seja, as suas coxas eram extremamente rígidas e fortes. Os seus ossos são como tubos de bronze, as suas pernas são como barras de ferro, ou seja, a sua estrutura esquelética era bastante densa e resistente. São pouquíssimos os animais, né, que se encaixam aqui, tá certo, pessoal? Nessa descrição aqui. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Aquele que o fez o proveu de espada, ou seja, da capacidade de se defender. E ele é uma obra, né, que Deus criou e, nossa, se destaca, né? Tem essa proeminência entre as criaturas de Deus. Na verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais selvagens se divertem. Observem, né? Onde todos os animais selvagens se divertem. Ou seja, esse animal está se alimentando ali, enquanto tem vários outros animais, ó,
convivendo ali tranquilamente com ele, né? E os montes lhe produzem pasto. Poderia ser as planícies, né? E fazer referência a animais pequenos, mas novamente os montes, ou seja, terrenos elevados, terrenos grandes, né? Por onde esse animal circula e vai buscar a sua alimentação. Deita-se debaixo das árvores de lótus no esconderijo da lama no meio dos juncos. Isso daqui aí já reforça um pouco daqueles que defendem ser um hipopótamo ou mesmo um elefante, né? Mas precisamos lembrar de todo o contexto, de toda a descrição que é apresentada. As árvores de lótus o cobrem com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o rodeiam. Se um rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo, mesmo que o Jordão se levante até a sua boca. Então vemos aí que, independentemente de saber nadar ou não, é um animal que o rio pode transbordar como for, que ele está lá tranquilo. E para isso tem que ser um animal muito grande, para ele estar tranquilo. Porque se um rio transborda, mesmo que um animal saiba nadar, ele vai ser levado junto com a correnteza do rio. Será que alguém pode apanhá-lo quando ele está olhando ou lhe meter um laço pelo nariz? Isso é uma pergunta que Deus faz a Jó e é uma pergunta para ele refletir. Será que alguém, algum ser humano é capaz de pegar aquele bicho e domá-lo, prendê-lo? Com certeza, né? Um hipopótamo, um crocodilo e um elefante são animais que podem ser animais selvagens, mas todos eles conseguimos hoje em dia e mesmo no passado dominá-los e subjugá-los. E esse animal aqui com certeza não é um animal desse tipo. Tá certo, pessoal? Muitos especialistas vão ter esses posicionamentos de que é um crocodilo, de que é um elefante, de que é um hipopótamo, só que a descrição que é dada aqui em Jó não bate com nenhum desses animais. E principalmente certos detalhes que são dados é que não bate mesmo, como por exemplo essa rigidez da sua estrutura óssea, mas não somente isso, a questão da sua cauda e também do seu porte físico, ou seja, de ser um animal colossal, de ser um animal gigantesco. Então, além dessa criatura, né, também vemos no próximo capítulo o Leviatã sendo descrito também. Então, quanto à pergunta se Jó de fato viu dinossauros, eu acredito que sim. Muitos teólogos, pastores, cientistas e especialistas, né, em dinossauros acreditam que sim. E provavelmente era um saurópode, que vocês vão poder ver aqui nas imagens ao lado também. Provavelmente era esse tipo de dinossauro especificamente, ou mesmo esse tipo de animal que estava sendo descrito ali no texto bíblico. E que com certeza Jó viu. Aí entra outro debate, né, que muitos dizem, não, o ser humano conviveu ou não com dinossauros. Segundo a palavra de Deus, sim, e desde o início. Segundo a teoria evolucionista e os cientistas evolucionistas, ou os teólogos evoteístas, para eles não. Mas a palavra de Deus é sempre certa e verdadeira. E aqui nesse texto em específico, não é somente a palavra de Deus como um todo, mas é o próprio Criador falando diretamente a Jó. E a Bíblia deixa bem claro que Deus não pode mentir. Se cremos na inerrância e na suficiência das Escrituras, então cremos e entendemos que aqui Deus está falando claramente sobre dinossauros e sobre dinossauros convivendo com o ser humano. Tá certo, pessoal? Importante destacar, né, que o livro de Jó, a sua cronologia está bem próxima ali, ou praticamente para a páreo com Gênesis, né? Bem próximo ou para a páreo ali com Gênesis. Então faz sentido cronológico também Jó ter visto, né, além do sentido bíblico e criacionista, também faz sentido cronologicamente Jó ter visto alguma dessas criaturas também e conhecer de primeira mão. E é interessante que quando o livro de Jó está prestes a ser concluído, Jó vai fazer referências, né, a Deus e a sua palavra, a conhecer a vontade de Deus, e ele faz referência aos seus sentidos, a experiências que ele experimentou, não somente figurativamente, mas experimentou de ter vivenciado e visto isso com seus próprios olhos, com seus ouvidos, com o seu corpo, de ter
vivenciado, experimentado tudo isso. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então é interessante, né? Como é o livro de Jó, e também vale destacar que ao longo de todo o livro de Jó, várias outras coisas de ciências vão sendo citadas, mas eu vou deixar para outros vídeos. Então, se você gostou desse vídeo, se gostou desse conteúdo, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem, divulguem o nosso trabalho. Também, se chegaram até o final desse vídeo, observem e vão nas fontes e nos links aqui deixados na descrição desse vídeo, bem como, se puderem, apoiem o nosso trabalho, né, através do link na descrição da Amazon ou mesmo da Shopee, ou os outros links aqui, né, de cursos e produtos aí de afiliados, que é uma forma de apoiar o meu trabalho, o nosso canal aqui na produção de vários conteúdos bíblicos e científicos para edificar e abençoar a vida de vocês. E se vocês chegaram até aqui, digitem a palavra Behemoth nos comentários. No demais, pessoal, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.